Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos orar. Senhor Pai Celestial, nós te glorificamos, te exaltamos nesse lugar. Te pedimos, Deus, que venha sobre nós. E que a Tua palavra viva, Senhor, venha trazer entendimento, revelação. Pai, e que o nosso dia a dia nós possamos refletir assim como o Senhor falou àqueles homens. Que nessa noite a Tua palavra possa ministrar a cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, sair daqui gratos por um Deus bom, um Deus maravilhoso, que cuida e que nos ama. E toda a igreja diga amém e amém. Irmãos, nós estamos numa situação em que o contexto dessa história se dá no meio de uma festividade. Era um tempo de festa, a cidade estava cheia de pessoas. Pessoas que vinham de muito longe se hospedar naquela cidade. A festa dos tabernáculos. Êxodo 23 declara que haviam 3 festas. Era para se celebrar essas 3 festas. A ocasião dessa festa dos tabernáculos, uma festa em que a cidade está cheia, em que o alarido, a música, o canto, a venda na rua, as oportunidades de negócio e tantas questões movimentava a cidade em torno daquela festividade. Alguns iam para aquela festa por causa do propósito daquela festa. Outros iam para a festa
porque a festa havia em si uma oportunidade financeira. Outros iam por conta da multidão. Aquela mulher havia um interesse particular, assim como aquele homem. Para mim é muito claro que seja a atividade dela ou a atividade dele era conhecida por alguns, sobretudo homens cristãos. Perdoe-me. Sobretudo homens judeus, os fariseus, tinham conhecimento, tinham ciência, sabia do momento oportuno. Pelo menos é isso que me dá a entender ao ler o texto. Porque ao pegar aquela mulher em adultério e ao lançar aos pés de Jesus, o objetivo principal dos judeus naquele tempo, naqueles dias, era de pegar Jesus em uma palavra, era de pegar Jesus num ato falho, numa declaração mentirosa, numa declaração herética, numa contradição, tornar aquela informação pública para que viesse desmoralizar, viesse colocar ele num cárcere e dali mantê-lo no cárcere ou crucificá-lo, como fizeram. Eu observo nesse contexto, um contexto muito atual. De um lado, nós temos a história machista, em que, num adultério, é a mulher que é tirada e é exposta numa situação de vergonha. Do outro lado, existe um comportamento religioso e político, em que os fariseus maquinavam e desejavam de toda sorte levar Jesus preso e desmoralizá-lo perante a sociedade. Porque por muitas situações não podiam tocar em Jesus, porque ele era amado pelo povo. Por isso o desejo de desmoralizá-lo, tirar a autoridade, tirar o crédito, tirar o prestígio que ele estava ganhando perante o povo. E num terceiro olhar, numa terceira ótica, está Jesus. Quando eu olho para um contexto desse, eu penso na minha vida e penso na sua, eu começo a olhar para mim. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu não posso dizer isso a seu respeito, mas eu tenho uma inclinação muito grande para ser preconceituoso. Eu tenho uma inclinação para deduzir, para julgar, para anunciar declarações, que em muitas situações eu tenho que me controlar. Eu não sei você, mas quando eu lido num contexto em que o ambiente, os indicativos denotam, no caso, uma mulher adúltera, a minha lógica vai pelo óbvio. A minha lógica segue aquilo que os indicativos estão dizendo. Você está na rua e de repente aparece uma pessoa e ela começa a andar no mesmo compasso que o seu. Você vira à esquerda, ela vira também. Você diminui o compasso e ela se aproxima. E logo os indicativos
de uma possível ameaça, um possível assalto, um possível ato de violência já vem à nossa cabeça, pelo menos na minha. Ontem eu estava passeando, andando, tive a feliz oportunidade de ontem celebrar junto com a minha esposa 8 anos de casado. Glória a Deus. Aniversário natalício da Leilane, 30 anos. E estávamos passeando, andando com o carro, e vimos uma viatura, já era próximo da meia-noite, 11h40, ontem. Havia 2 pontos de guarda policial, as sirenes ligadas. E uma viatura seguia correndo na nossa frente. E a gente conversando, dialogando. E eu disse, olha, se tem uma viatura na rua, isso não é um bom sinal. Então, ela chegou e disse, olha, eu não sei, talvez seja um bom sinal. Na verdade, nós temos a tendência de julgar por aquilo que parece ser. Porque é natural, para mim, fazer uma série de associações. É natural para mim me defender de alguém que, porventura, não me aceita, não tem interesse por mim, alguém que de antemão vai me julgar, vai levantar a voz contra mim, vai me apontar o dedo e dizer que eu estou errado, ou simplesmente aquela olhada mortal que você sabe que estão te julgando. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho percebido muito desse tipo de situações acontecendo dentro da igreja também. E não falo isso em relação ao outro, eu falo isso, volto a dizer, falo isso em relação a mim. Porque o meu objetivo aqui não é apontar o dedo e julgar, mas é levar você a refletir a respeito de você mesmo. Porque quantas vezes eu entrei na igreja e pelos indicativos, por aquilo que me parece, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, um erro que eu cometi, algo que eu tenho a necessidade de compartilhar, eu não compartilho, eu não abro meu coração, eu não estendo a mão pedindo ajuda, porque eu tenho medo de ser julgado. Às vezes eu estou dentro de casa, lidando com questões, porque também sou ser humano, sou pessoa, gente que nem você. Em muitas situações, ao longo desses 8 anos, problemas repetitivos, discussões repetitivas minha com a minha esposa, e eu precisava de alguém para me confessar. Eu precisava abrir o meu coração, eu precisava ser sincero com alguém. Mas a quem? A quem confessar, se os indicativos me levam a crer, a pensar e a determinar de que só há fariseu, com dedos estendidos, dispostos a acusar e a dizer que está errado.
Eu quero compartilhar com você, meu irmão, que é necessário a confissão de pecados. É necessário que você abra o seu coração e que você tenha liberdade dentro da família de Deus para ser curado, para ser tratado, para ser cuidado. Mas quantos não são aqueles que dizem: olha, o problema dentro de casa a gente resolve, eu não quero saber de pastor se metendo na nossa vida. Problema conjugal, olha, o problema é nosso e ponto. Esse problema não diz respeito a mais ninguém. A pastora no domingo, eu estava se referindo ao curso de noivos, em que o curso de noivos tinha na última classe, teve 13 turmas, um curso espetacular. Agora parece que está com 11, alguém me ajuda aí? É isso mesmo? Tem alguém do curso de noivos aí? Alguém sabe dizer? Não? Em que a maioria das pessoas são pessoas que vêm de outras igrejas. Ela fez menção do encontro de casais e a mesma situação. Eu tive a oportunidade de conversar com o Renato, ele já conversou comigo sobre isso, outras pessoas já conversaram comigo sobre isso, da dificuldade que é de irmãos que congregam na igreja e que nunca tiveram sequer o interesse de participar do encontro de casais ou do Casados para Sempre. Teve um irmão que disse: olha, eu insisto, convido, eu sou chato, mas ele não quer, ela não quer, não tem interesse. Irmãos, eu não sei você, mas a briga é muito grande. A briga de não manter em si, no íntimo, o pecado escondido. A palavra do Senhor nos traz o entendimento de que aquele que não confessa o seu pecado, esse não prosperará. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse sim alcançará misericórdia. Estamos aqui no mês em que falamos sobre família. Honramos a família. Mas a nossa postura de honrar, ela precisa ser prática. Porque, infelizmente, eu atendi alguns, a pastora nem se fala, os pastores aqui também, casais, não para pedir ajuda, casais que vêm não para pedir ajuda, mas para dizer: pastor, pastora, não dá mais. Não tem jeito. Já tentei de tudo.
Irmãos, essa mensagem não é para outra pessoa, senão para você. E eu quero, junto com você, refletir a respeito das escolhas que nós fazemos, as escolhas que eu faço. O desafio meu como pastor, de ouvir um dos pastores pregar aqui, e eu me identificar com a palavra de exortação, e me levantar e ir à frente, receber oração, porque eu também sou ovelha. Eu sou ovelha. Eu também tenho dificuldades. Eu também tenho necessidades. Também tenho problemas. E o bem da verdade é, por mais que possamos adotar um discurso de liberdade, um discurso de transparência, a transparência se dá de uma forma prática. Mas a quem eu vou confessar? Se ao meu redor eu só encontro fariseus. Aquela mulher, naquela situação, não foi uma situação em que ela foi pega em flagrante adultério. Juntamente com aquele homem que certamente levantou, entrou na festa dos tabernáculos. Entrou na festa, que era a festa dos tabernáculos. Guardou para si o seu pecado. Ela foi levada coercitivamente, contra a própria vontade, nos trajes que estava dentro daquele quarto, para a presença de Jesus, a fim de constrangê-la, humilhá-la, usá-la, porque eles estavam usando aquela mulher, não tinham o menor interesse em ajudar, não tinha a menor intenção em estender a mão, não tinha a menor preocupação com a lei manda apedrejar. Isso me faz lembrar o que está acontecendo agora, lá em Brasília, a votação no CCJ, para ver se de fato a acusação contra o nosso presidente Temer vai à frente para uma investigação, não é condenação, para uma investigação ou não. Aquela mulher foi colocada perante Jesus com o propósito de ser humilhada e com o propósito de pegar Jesus em uma palavra. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que todas as vezes que você se colocar perante Jesus, ainda que haja um, outro que você desconfia, ou pensa que são seus inimigos na fé, eu quero te dizer que todas as vezes que você se expõe ao Senhor Jesus Cristo, Ele se levanta em sua defesa. Aquela mulher estava perante Jesus, e não há quem, não estando perante Jesus, não tenha o seu coração quebrantado, não tenha o real arrependimento, não tenha o desejo de mudar. E quando nós nos humilhamos, quando nós dizemos: Senhor, eu pequei porque eu quis pecar, eu fui lá, eu fiz, eu quis, eu pensei, eu planejei, eu esperei a festa chegar.
E eu me entreguei. Mas eu estou aqui para que o Senhor venha fazer diferente na minha vida. Eu preciso de uma mudança real. No versículo 8, vamos ler. Versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eu escrevi o seguinte aqui, irmãos. Querer exigir dos outros uma prática que nem sempre adotamos. Temos uma conduta de uma certa intolerância para com os erros do outro e uma complacência, perdões, justificativas por aquilo que erramos, sendo que não somos diferentes, somos feitos da mesma matéria. E somos alvos da mesma misericórdia. O versículo 5 e 6 diz: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus aqui se colocou como escudo daquela mulher. Pois bem-aventurado é aquele que se humilha. Porque aquele que se humilha perante Jesus, esse será exaltado. Corremos o risco, irmãos, um grande risco, de sair do primeiro amor e entrar numa capa, entrar num paletó de ferro. Na era da Inquisição havia um método de tortura chamado dama de ferro. Era como um sepulcro em que se abria, era colocado a pessoa lá dentro, e quando as abas se fechavam, todos os espinhos que estavam forrados no fundo daquele sepulcro, daquele caixão, da parede, furava o corpo e a pessoa morria por falta de sangue, por falta de líquido no corpo. E às vezes eu tenho a impressão de que existem muitas pessoas dentro da igreja que estão vestindo um paletó que nem esse. Eu quero, irmãos, despertar você, para que você não esteja na igreja através da religiosidade, para que você confronte de uma vez com as dificuldades que você vive. Porque crente peca, crente erra, crente vacila,
Crente tem problema no casamento. Crente discute com o filho. Tem problema na família. Se irrita. Crente necessita abandonar o convite que nós temos todos os dias de sermos religiosos e abraçar Cristo Jesus, que é autor da vida e autor da verdade. Nessa noite, irmãos, eu venho aqui para te dizer que por muitas situações eu tive que chegar a um pastor amigo, tive que chegar ao meu pai, à minha mãe, tive que chegar à minha esposa e tive que confessar: pequei contra você, eu errei contra você, eu preciso me retratar de algo que eu disse, uma postura que eu falei, o momento que eu me exaltei, aquela conversa que, meu Deus do céu, parece que o mundo ia acabar. Palavras que nunca deveriam ser ditas foram ditas, e agora? O desafio que cada um de nós precisamos ter é o desafio de se expor. Se nós somos homens e mulheres de Deus, precisamos ter coragem para isso. Não é uma tarefa fácil, irmãos, porque confiar é uma tarefa difícil. Mas é uma tarefa que nós precisamos fazer, não podemos adiar. Não podemos simplesmente entrar e sair da igreja e deixar dentro de nós problemas que vêm se arrastando há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Problemas que simplesmente não se resolvem porque não há uma proatividade de resolver. O Senhor Jesus, Ele não vai abrir a porta do teu coração. Apocalipse capítulo 2. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. E com ele eu cearei. E ele ceará comigo. Irmãos, essa palavra não foi para ímpios. Não foi para pessoas que não conheciam o Evangelho. Essa palavra foi para a igreja. Jesus estava falando com a sua própria igreja. Eu estou na porta, deixa eu entrar. Eu estou batendo. Você precisa de mim. Não basta o título, não basta vir à igreja. É necessário ir mais. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, aí então eu entrarei. E com você eu cearei, e você ceará comigo. Existe uma vida eterna que nos espera, irmãos. Se o Senhor não entrar no teu coração, não entrar na tua casa para ceiar com você, isso significa que nós não poderemos ser servidos por Ele.
Que o Espírito Santo toque o teu coração. Ministra entendimento. Ministra clareza. Porque senão, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui não está valendo. Se o amor verdadeiro não for verdadeiro, for um amor de novela, for um amor de cinema, é bonito de se ver. Se o amor que nós vivemos com Deus não for esse amor verdadeiro, um amor que se compromete, porque não podemos estar na igreja apenas envolvidos pela programação. Isso não é para mim. Eu não preciso disso. Eu não tenho necessidade. Nós estamos bem. Essa palavra, irmão, é uma palavra que eu procuro ter com a minha esposa, dentro da minha casa. É uma palavra de transparência que eu procuro ter com os meus pastores. Eu lembro de uma situação em que estava numa reunião do Ministério de Louvor, isso há muitos anos. Isso Deus me levando a entender e a compreender certas coisas. E o pastor Denilson estava trazendo um entendimento, uma ministração ali à equipe. E era um debate. Eu me levantei e comecei a falar do Anderson Freire. Critiquei de maneira muito forte 2 músicas compostas por ele. Porque, segundo os meus indicativos, aquela música era um produto bom para se vender. Fui convidado para ir a um café de pastores. Não era diácono na ocasião. E fui a esse café num sábado de manhã. Quem estava lá? Anderson Freire. Ele ministrou, louvou, pregou, fez apelo, fez tudo. E ele começou a pregar, e no meio da pregação ele contou 2 testemunhos. Os 2 testemunhos das músicas que eu critiquei na reunião com o pastor Denilson. Na hora do apelo, eu não sabia se eu estava lá na frente por conta da minha vergonha ou apenas pelo assunto que ele tinha trago na ocasião. Mas eu não consegui sair daquele lugar sem que eu subisse e fosse falar com ele, esperasse várias pessoas. Ele achou que eu ia querer, tirar uma foto. Poderia ter tirado, só que eu não... Enfim, o Espírito Santo estava me cobrando isso. E eu falei para ele, olha, eu fiz algo muito feio. E eu preciso te pedir perdão. Estava numa reunião. Se não fosse o bastante, ele me abraçou. Que isso, meu irmão? Essas coisas acontecem. Vamos orar. Ali oramos, nos despedimos. Voltei para a rotina da igreja. Reunião do Ministério de Louvor. Pastor Denilson. E o Espírito Santo começou a me cobrar. Você confessou lá, agora precisa confessar aqui. Então eu pedi a palavra e comecei a falar.
E só quando terminei de falar é que meu coração se aquietou. E eu entendi que eu precisava fazer aquilo. Eu precisava fazer isso. Eu não podia deixar que a minha vergonha tomasse conta. Que a minha visão crente, e esse crente aqui é o crente do lado ruim, tá, gente? Bem ruim. Tomasse conta e eu não fosse sincero. Esse é o evangelho que Deus espera que nós venhamos a viver. Nós nunca seremos humilhados perante o Senhor Jesus. Nunca seremos humilhados. Nunca seremos envergonhados. Você não precisa se defender, porque o Senhor se levanta para defender você. Mas para que Ele te defenda, você precisa se abrir. Você precisa se humilhar, você precisa confessar, você precisa colocar para fora. Adão e Eva tentou se proteger, tentou se guardar, tentou se esconder. De quem? De Deus. Para você ver como isso é ruim. Nem Adão e Eva, que se vestiram de folhas de figueira, que fere, que marca, que sangra o corpo, foi disso que eles se vestiram, de folha de figueira. Mas Jesus está aqui nessa noite, para que você possa dizer para Ele: Senhor, veja o que as folhas de figueira fizeram comigo. Veja o que o meu paletó, que eu tanto prezo, fez comigo. O Senhor, Ele quer te restaurar. Ele quer que você entre aqui, não por conta de um nome, não por conta da aparência, não por medo dos fariseus. Porque se os nossos olhos estão voltados para os fariseus, nós só veremos fariseus. Mas se os nossos olhos estão voltados para viver a justiça de Deus, nós seremos justificados por Ele. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, irmão. Não para que você se calasse, não para que você resolvesse os seus problemas, mas para que você colocasse todos eles aos pés do Senhor Jesus. Para que você vivesse em família, porque Ele faz com que o órfão e a viúva possam viver em família, para que na família você possa ser restaurado. A família de Deus, irmão, não morra aqui dentro. Não morra de sede à beira do rio. Estenda a mão, você precisa fazer isso. Jesus não vai fazer isso por você, é você que precisa fazer isso. Estenda a mão. Porque Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer ver a sua vida transformada. Quer ver a tua casa transformada. Quer ver os seus problemas solucionados. Mas pastor, eu tenho medo de fofoca dentro da igreja. Pastor, se eu contar algo para alguém, seja lá quem for, até para a pastora, de alguma maneira isso vai vazar. E todo mundo vai ficar sabendo do meu problema. Se eu contar até para você, eu corro risco. Porque o homem é falho. Vai que você falha justamente comigo. Se os meus olhos estão para os fariseus, eu só verei fariseu.
Mas se os meus olhos estão para a justiça de Deus, eu serei justificado. Eu serei justificado. Eu compartilho isso, irmão, porque eu já disse isso. A alegoria é comigo. Mas teve algumas situações que eu falei com o Senhor e disse: Pai, eu não quero saber dos fariseus, eu te quero. Não importa, porque aquela mulher sou eu, é você. Não importa se eu estou no lugar dela, sendo envergonhada, alguém ficar sabendo, o outro, eu quero ser justificado pelo Senhor. Porque é Ele que me defende, Ele é meu escudo, Ele é que me protege, Ele é que envergonha aqueles que tentam me humilhar. E depois que eu venci esse gigante, eu pude compartilhar o meu pecado. Eu pude pedir ajuda. Eu pude abandonar a dama de ferro, tirar as folhas de figueira, tirar o paletó, e me permitir ser tratado pelo Senhor Jesus. E aí, pastor, já acabou? Está longe, filho. Está muito longe. Tem muita coisa aqui que Deus precisa tratar. Ah, se tem. Só Jesus. Só Jesus. Para me dar graça. Para não fazer com que eu desista. Mas que eu persevere no propósito de me manter diante do Senhor Jesus. É nu que nós precisamos estar diante do Senhor. Assim como Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam disso. Mas o pecado nos ensinou a nos proteger. O pecado nos ensinou que nós precisamos esconder. Que não seja assim conosco, mas que nós possamos ter fibra suficiente para dizer: Senhor, eu continuo te escolhendo. Eu continuo escolhendo a justiça de Deus. Eu não desisti. Eu quero perseverar. Quero chamar os músicos. Baixe a sua cabeça. Eu não sei você, irmãos, mas eu lido com esses conflitos. Eu lido com essas dificuldades. Eu lido com esses problemas. Se veja no lugar daquela mulher. Porque é o que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer fazer conosco o que o Senhor fez com aquela mulher. O Senhor perdoou o pecado daquela mulher. O Senhor protegeu aquela mulher. O Senhor guardou aquela mulher de tanta vergonha e humilhação. Mas o Senhor também disse para ela: vá e não peques mais. Pai, como nós precisamos de Ti. Não nos deixa crescer, Senhor. Não nos deixa ser grandes, altivos, soberbos.
Não nos deixe atribuir valores a coisas que não têm valor nenhum. Mas nós queremos, Pai, ser como uma criança diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Deus, assim como o Senhor bebeu aquele cálice, um cálice de maldição, um cálice de morte, para nos dar vida. Pai, nós não queremos beber o cálice da morte. Nós queremos beber o cálice da vida. Mas nós queremos resistir, Senhor, assim como o Senhor resistiu. Nós queremos, Deus, ter coragem, assim como o Senhor teve coragem. Coragem para ir, coragem para abrir, coragem para mostrar, coragem para falar: vem, Senhor, e faz diferente, porque eu não estou conseguindo fazer. Vem, Senhor Jesus, e me ajuda, me ajuda. Eu não quero morrer à beira do rio. Eu não quero morrer dentro da igreja. Eu não quero morrer louvando ao Senhor. Eu não quero morrer ouvindo as pregações. Eu não quero morrer lendo a palavra. Eu não quero morrer servindo as mesas. Eu não quero morrer, Senhor. Mas transforma, Senhor, a minha vida. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma o meu coração. Que a minha disposição em ir e confessar assim como Tiago capítulo 5 diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Arde dentro de mim, meu Jesus, pelo teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Limpa meu coração, transforma meu coração, arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Arde dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Cura meu coração, muda, transforma meu coração, arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu.
coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Eu declaro sobre a sua vida o primeiro amor. Declaro sobre a sua vida a inocência de uma criança, a liberdade de um novo na fé. Declaro sobre a sua vida olhos abertos para ver a Deus e não os problemas, para ver a Deus e não os obstáculos, para ter coragem, coragem, coragem. O Senhor Jesus disse àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foram todos embora. Foram todos embora. Eu tampouco te condeno. Vá, vá, e não peques mais. Não peques mais. Quando eu fiz o encontro de casais, eu fiz o ano passado o encontro de casais, e apenas eu e a minha esposa éramos dessa igreja. Quantos casais foram? Foram 60 casais. Nem eu estou acreditando. Foram 60 casais. Apenas eu e a minha esposa que éramos dessa igreja. Você precisa fazer alguma coisa. E que Deus te dê coragem para isso. Que Deus te dê atitude para viver o evangelho verdadeiro. É casa, irmão, é cozinha. Você tem que resolver, vai para a cozinha e resolve. Tem que resolver. Tem que resolver. Porque problema tem todo dia, é que nem lixo. É que nem lixo. Todo dia tem um saquinho para jogar fora. Todo dia tem um saquinho para jogar no lixo. Mas se você acumula, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua intimidade com Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que o Senhor nos ajude em toda essa caminhada. Assim como o Senhor foi e não esmoreceu, Tu és o nosso irmão mais velho. Nos ensina a perseverar. Nos ensina a não desistir, Senhor, para que possamos alcançar um coração perfeito. Leva-nos, Senhor, guardados e protegidos para nossas casas. E toda igreja diga amém e amém. Boa noite a todos. Deus te abençoe.